E aí, pessoal, tudo bem? O culto já vai começar hoje com um convidado especial, pastor Marvel Souza. Vai ser uma bênção. Ainda dá tempo de você correr, pegar sua aguinha e seu café para amanhecer bem o dia, que a vinheta vai rolar já já. Vamos que vamos. E aí, pessoal, beleza? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à reunião online de hoje. Reunião especial hoje com a participação do pastor Marvel Souza, pastor da Igreja Metodista Reconciliadora IPEG, em Brasília. Você já me conhece, eu sou o pastor Lucas Bonatti, aqui, pastor da PMB, a Primeira Metodista Brasileira, em Downtown Miami. De novo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa reunião de hoje. Eu quero fazer um convite muito especial para você aqui de Miami. A nossa igreja, ela está inaugurando um ministério diferente, um ministério de teatro e música. Então nós vamos ter um musical do Charlie Brown, You Are a Good Man, Charlie Brown. Domingo, são duas apresentações. Domingo às 2 da tarde, também na St. John's, essa peça especial e custa só $10. Eu queria muito que a nossa igreja fizesse um esforço de estar lá. Eu, obviamente, só vou poder ir no domingo. E para você adquirir o seu ingresso, basta visitar o site da nossa igreja, firstchurchmiami.org. Eu vou deixar a descrição no vídeo, o link para você comprar o ingresso no vídeo, tá bom? Então vamos dar essa força para esse ministério que a nossa igreja está lançando, que é uma maneira da gente abençoar as crianças, se conectar com as famílias ao redor das nossas igrejas e ter essa interação com a comunidade aqui de Miami. Tá certo? Sem mais delongas, eu quero te convidar a preparar o seu coração e mente para adorarmos a Deus nessa reunião online e meditarmos na sua palavra, recebemos, sermos transformados pelo Espírito Santo através da mensagem que o nosso amigo e pastor Marvel vai compartilhar com a gente hoje. Tá certo? Vamos orar rapidinho? Deus de graça, amor e bondade, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu perdão, pela tua graça, pelo teu amor. E queremos nos apresentar diante de ti, apresentar tudo que nós somos e temos e queremos ser, Senhor. Nós apresentamos as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas dúvidas e também apresentamos os nossos sonhos, as nossas conquistas, as nossas alegrias, Senhor, porque sabemos que o teu toque nos conforta, nos consola, traz cura interior, traz transformação, traz renovo e também traz louvor e adoração a cada conquista que nós temos, Senhor. Continua a falar conosco, a abençoar a nossa igreja, a abençoar as nossas famílias, a suprir as nossas necessidades e a nos ajudar, Senhor, para que nós sejamos sempre uma bênção na vida de outras pessoas. Fala conosco, porque é isso que nós precisamos e para isso que nós estamos aqui. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Ainda adorar, se não tem motivos para cantar, abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória e o louvor. A Ele seja toda a honra, toda a glória.
abandona esse Deus e morre. Oh, mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, 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 a Ele a glória. Ele merece toda a glória. A Ele a glória, pra sempre. Amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Saudações a todos vocês, graça e paz da parte de Deus. Para mim é um prazer estar aqui com vocês compartilhando hoje esse momento de graça, esse momento de comunhão e de alegria na presença do Senhor. Saudações da Igreja Metodista Reconciliadora IPEG, uma comunidade de fé aberta à busca e à diversidade de todos aqueles que se entendem como filhos e filhas de Deus. Nós funcionamos ali em Taguatinga, Brasília, DF, e hoje temos a oportunidade de comungar com vocês e compartilhar um pouco das nossas experiências e desse momento de graça que nós estamos vivendo aqui em Miami. Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês. E o nosso texto de hoje está em Filipenses, capítulo de número 3. Eu recomendo a todos vocês que façam a leitura desse texto em casa, do primeiro versículo ao último versículo. É um capítulo bem pequeno e esse texto nos traz uma mensagem muito poderosa. E eu gostaria de começar a reflexão de hoje perguntando a todos vocês: o que há de comum entre todos os seres humanos? Qual o desejo que nós temos em comum? Eu me lembro dessa pergunta de uma experiência que eu tive com uma das minhas chefes. Eu sempre trabalhei com pessoas da cultura japonesa. E a minha chefe, uma shintoísta de quase 80 anos de idade, um certo dia me perguntou: o que há de fato em comum entre todos os seres humanos? O que todas as pessoas querem que há algo em comum? E eu pensei por algum tempo e a minha resposta foi justamente algo que ela esperava. Todo ser humano busca a felicidade. Todas as pessoas querem ser felizes. E para ser feliz,
as pessoas começam a buscar meios para alcançar a chamada felicidade. Nesse texto de Filipenses, capítulo de número 3, nós encontramos vários temas relacionados à felicidade que nos fazem meditar sobre o que de fato é a felicidade e como nós podemos alcançar essa felicidade. Por exemplo, nós vamos encontrar no versículo de número 1 ao versículo de número 21, alguns temas como um chamado à alegria, pois o texto começa dizendo: alegrai-vos no Senhor. Nós vamos encontrar sobre a efemeridade da vida diante daquilo que é eterno, né? Tudo que é passageiro e nós vivemos, experimentamos nessa terra, né, e vai se acabar diante daquilo que é eterno. O apóstolo Paulo também nos fala sobre a maturidade espiritual, que nos ensina a estarmos contentes e a viver com aquilo que nós conquistamos até agora. Nos fala também sobre o perigo do egoísmo, nos fala sobre a perdição da vida humana e nos fala da eterna redenção. São alguns temas muito importantes e que permeiam a vida cristã. Todos nós precisamos aprender sobre esses temas. E hoje, como eu disse para vocês, falar sobre alegria, falar sobre felicidade é o nosso objetivo. Porque ao responder essa pergunta para minha chefe, dizendo que todas as pessoas querem ser felizes, eu comecei também a meditar e a buscar na palavra de Deus uma resposta para isso. E eu encontrei, por exemplo, quando nós lemos o versículo de número 1 dizendo: alegrai-vos no Senhor. O apóstolo Paulo, durante o seu ministério, nos ensinou algumas vezes sobre diferentes tipos de alegria e felicidades. É muito comum nós ouvirmos falar sobre tipos de amor na Bíblia, né? Mas tipos de felicidade pouquíssimas vezes nós ouvimos falar, mas nós vamos encontrar, por exemplo, a alegria condicional. O que seria uma alegria condicional? É aquela que só acontece quando algo vem ao nosso encontro e nos favorece. Por exemplo, quando nós recebemos um presente, quando nós somos abençoados de alguma maneira naquilo que nós queremos, naquilo que nós pedimos. Acredito que todos vocês que estão nos acompanhando agora, em algum momento da sua vida, ficou feliz por uma bênção que você recebeu, por uma oração respondida, por alguém que te presenteou, lembrou de você em uma viagem, por exemplo, alguém que lembrou do seu aniversário e te presenteou. Essa alegria condicional, ela acontece quando nós recebemos algo, quando algo nos beneficia, quando nós entendemos que o que estamos recebendo é positivo para a nossa vida. Existe também a alegria frugal, que é aquela alegria passageira, carnal, é aquela que a natureza humana deseja. É uma alegria que se acaba muito rápido. Esse tipo de alegria se desfaz com o tempo e costuma deixar muitas consequências na vida humana. O apóstolo Paulo nos ensina sobre aqueles que vivem segundo os desejos da carne. E ele chega a dizer no livro de Romanos que aqueles que pendem para o desejo da carne estão pendendo para a morte. Nós encontramos também a alegria perene e talvez esse seja o nosso objetivo, alcançar a alegria perene. A alegria perene, ela é um estado de espírito intrínseco, é quando nós nos sentimos bem, é quando há em nós uma paz que nós não conseguimos explicar e ao mesmo tempo um contentamento. A alegria perene é a alegria que em nós instaura uma segurança que nós não conseguimos explicar. É algo sobrenatural. É algo que somente o Espírito Santo pode trazer para as nossas vidas. Essa alegria perene está associada ao prazer, mas não ao prazer passageiro. Não aquele prazer que se desfaz muito rápido, mas aquele prazer que é permanente, aquela alegria que é permanente. E está totalmente associada ao contentamento, porque aqueles que buscam a alegria e, consequentemente, estão buscando a felicidade, precisam entender que o contentamento é um dos pilares principais da alegria. Pessoas insatisfeitas são infelizes. O contentamento
nos fala de pessoas que aprendem a viver com aquilo que conquistaram até agora. Se relacionam muito bem com as coisas que têm, se relacionam muito bem com o estilo de vida que têm. Nós precisamos então entender que essa alegria que é perene, associada ao contentamento, ela deve gerar em nós uma expectativa que não é humana, que não é simplesmente querer alguma coisa que vai nos fazer sorrir, mas é algo que permanecerá até mesmo para a vida eterna. Essa alegria perene é um transbordamento da felicidade. E quando nós falamos sobre felicidade, nós precisamos então ver e pensar com outras histórias bíblicas que nos ensinam sobre o caminho da felicidade. E em primeiro lugar eu convido para essa nossa reflexão a pessoa de Jó. Um homem que vivia a riqueza e vivia a abundância de bens. Um homem que nos seus dias de glória era muito respeitado e via em toda essa glória a bênção de Deus. Ao ponto de o próprio Deus, em Jó, no capítulo de número 1, testemunhar sobre a vida de Jó, como sendo um homem íntegro, um homem reto e que se desviava do mal. Jó tinha uma vida de retidão. E mesmo tendo uma vida de retidão, ele perde tudo que tem, ele cai em miséria e enfermidade. Nós sabemos que isso não é bom. Nenhum de nós consegue viver ou experimentar a alegria tendo tanto sofrimento, tendo tanta dor e enfrentando enfermidades. Mas Jó nos ensina algo muito importante. Em primeiro lugar, do capítulo de número 1 do livro de Jó ao último capítulo, nós não encontramos Jó atribuindo o seu sofrimento, as suas perdas e a sua dor a uma guerra espiritual na qual o diabo está vencendo sobre a sua vida. Porque nós costumamos muito associar a infelicidade às artimanhas do mal. E há pessoas que vivem essa guerra espiritual ou meio que uma paranoia espiritual, em que elas acreditam que o fato de não estarem felizes é porque o mal está roubando a sua felicidade, é porque o diabo está lutando contra ela e coisas desse tipo. E de fato, Jó estava enfrentando adversidades causadas por um mal espiritual, mas ele mesmo em nenhum momento atribuiu isso a este mal espiritual. Pelo contrário, Jó em todos os momentos, mesmo sofrendo, atribuía tudo o que estava passando ao próprio Deus e esperava em Deus por uma resposta. Mas há um capítulo no livro de Jó, no capítulo de número 29, que me chama muito a atenção, quando Jó começa a narrar a sua vida no passado. E ele começa dizendo o seguinte: ah, como eu era feliz no tempo em que eu saía pelas ruas e era respeitado pelos jovens, em que os anciãos da cidade vinham até mim para buscar conselhos, e os meus filhos estavam à minha volta. E tudo aquilo que eu tinha era notório a todas as pessoas da sociedade. Ah, como eu estava bem! Jó se lembra desse passado com um ar de contentamento e felicidade por tudo aquilo que ele estava vivendo. E o seu desejo era que este momento, de alguma maneira, se repetisse na sua vida. Porque a felicidade, sim, está atrelada àquilo que nós conquistamos, às nossas lutas, às nossas batalhas, aquilo que nós estamos acumulando durante a nossa vida. Mas se tudo isso que nós fazemos, se tudo isso que nós temos, não estiver atrelado a um contentamento, nós estaremos entregues a um sentimento de insatisfação, como nós temos visto no nosso tempo. Pessoas que, por mais que tenham coisas, por mais que tenham conquistas, estão sempre insatisfeitas. Um sentimento de insatisfação que parece não ter fim, um sentimento de insatisfação que parece consumir e fazer com que as pessoas estejam cada vez mais consumistas. Elas querem mais e mais. Eu preciso ter mais e mais. Eu preciso conquistar mais e mais. E não se espante se eu te disser que isso acontece até mesmo na vida espiritual, na vida religiosa. Essa insatisfação na qual as pessoas não se sentem nem mesmo satisfeitas com a presença de Deus. Eu me lembro de um dia
em que alguém chegou na igreja cantando uma música que dizia assim, eu quero é mais de Deus. E eu fiquei pensando na letra dessa música, e é muito importante quando nós temos esse desejo de ser mais e mais abençoados. Mas quando nós relacionamos isso à presença de Deus, dizendo que eu preciso mais e mais de Deus e mais de Deus, como se nós não estivéssemos saciados da presença de Deus, nós estamos indo contra o próprio ensino de Jesus. Jesus, quando encontrou a mulher samaritana, chegou a lhe dizer o seguinte: aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Se você ainda vive uma vida espiritual insatisfeita, uma vida espiritual que parece que ainda há um vazio no seu coração, é porque ainda de fato você não experimentou a presença de Cristo. Porque quando Cristo e nós temos um encontro, nós estamos saciados pela presença dele. E esse sentimento de saciedade, ele se estende para a nossa eternidade. Essa é a vontade de Deus para nós. E quando isso se relaciona à nossa vida humana, nós precisamos entender que mesmo acumulando, mesmo tendo coisas, se estivermos insatisfeitos, nós estamos adoecendo a nossa mente, adoecendo o nosso corpo e estamos entrando em um sistema mundano. E lá em Tiago, capítulo de número 4, eu acredito que todos vocês conhecem bem esta passagem que nos diz o seguinte: pedis e não recebeis, porque vocês pedem mal, para esbanjar nos vossos próprios deleites. E o texto continua e diz o seguinte: pois todo aquele que se constitui amigo do mundo é inimigo de Deus. Isso significa dizer que se nós entramos nesse sistema mundano, e esse mundo aqui que eu estou dizendo para vocês é um sistema de pecado que existe. É um sistema que prejudica a nossa vida, é um sistema que nos adoece, é um sistema que nos afasta da vontade de Deus. Quando nós nos envolvemos nesse sistema, nós estamos nos afastando da vontade de Deus e automaticamente nos tornando inimigos do próprio Deus. A vontade de Deus não é que nós estejamos envolvidos nesse mundo tão frenético, nesse mundo tão acelerado, nesse mundo de tantas injustiças, mas é que nós estejamos envolvidos, mesmo estando nesta terra, mesmo estando em meio a uma humanidade enferma, em meio a uma humanidade que está envolvida nessa busca constante do ter. Mesmo estando aqui, nós precisamos ter uma paz que é sobrenatural e invade os nossos corações de maneira tal que nós conseguimos ter equilíbrio, nós conseguimos nos conter e estar satisfeitos com aquilo que nós conquistamos até agora. Um sentimento de gratidão e paz, um sentimento de perenidade. Quantas vezes você já ouviu falar sobre essa virtude? Todos aqueles que são felizes são perenes. Ser perene significa ser constante. Essa é uma virtude que vem a cada dia está se perdendo em nosso meio. É a capacidade de ser constante mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à perda, mesmo em meio às portas fechadas, mesmo em meio àquilo que diz não para aquilo que nós queremos, mesmo em meio a tudo isso, manter-se permanentemente. Nós vamos seguindo, nós vamos seguindo. A felicidade como contentamento, Jó nos ensina, como eu era feliz. A felicidade como maturidade, Filipenses capítulo de número 3, do verso de número 13 ao 15, o apóstolo Paulo diz, não que eu tenha alcançado o máximo da maturidade, mas que eu estou em desenvolvimento. O que nós não podemos é regredir, o que nós não podemos é estagnar, mas estamos em um desenvolvimento, nos aperfeiçoando a cada dia, aprendendo a lidar melhor com as situações. Pense você comigo. Muitas das tribulações e das lutas que você já teve na sua vida, com a mente que você tem hoje, como seria a sua reação? Aquelas tribulações lá no seu passado,
quantas delas você teria resolvido ou resolveria hoje com mais facilidade? Sabe por quê? Porque hoje você consegue analisar o seu passado tendo uma mente no presente. E isso é muito importante. Isso indica que você está amadurecendo. A maturidade está chegando na sua vida. E a maturidade nos faz ver que muitas das situações pelas quais nós paramos a nossa vida no passado, pelas quais nós choramos, pelas quais nós nos lamentamos, eram situações tão pequenas, eram situações tão ínfimas, e hoje nós olhamos e podemos dizer: se essa tribulação me aparecer novamente em minha vida, eu já sei como lidar com isso. A maturidade também nos fala sobre essa capacidade de estar bem, de estar feliz, porque a maturidade vai nos ensinando a lidar com as situações e não permitir que as situações roubem a nossa paz, roubem a nossa alegria. Hoje eu te convido a essa alegria que é permanente, que está totalmente associada ao contentamento, à maturidade e, por fim, a essa alegria que está associada a uma libertação das dores do nosso passado. O apóstolo Paulo nos diz em Filipenses, capítulo de número 3, no verso de número 13, deixando para trás tudo aquilo que ficou, eu vou prosseguindo, eu vou seguindo em direção ao alvo. Sabe que algumas pessoas não vivem a felicidade porque lhes faltam contentamento. Outras não vivem a felicidade porque lhes falta maturidade. E outras não vivem a felicidade porque estão presas em decepções do passado. Pessoas que vivem aprisionadas àquilo que não deu certo. Pessoas que vivem aprisionadas às injustiças pelas quais passou. Pessoas que estão aprisionadas por tantas dores do passado. Não conseguem se libertar. Não conseguem romper na vida. Sabe aquelas pessoas que, ao invés de construir os seus objetivos de vida, os seus planos para o futuro, em expectativas, em esperança e em fé, e estão construindo as suas expectativas de vida em cima de decepções, essas pessoas se tornam pessimistas na vida. São aquelas que, porque não deu certo lá no passado, elas acreditam que nunca mais vai dar certo. São aquelas que acreditam que o que lhe causou dor no passado pode lhe causar dor agora também e ela não quer mais tentar. Você sabe que muitos dos nossos planos não deram certo. Não é porque eles tinham que dar errado, é porque não era o tempo. Não adianta empreender projetos quando não é o tempo. Não adianta lançar a semente hoje e esperar que, vamos supor que você plantou aí o seu pé de manga, a sua mangueira. Não adianta plantar a semente da mangueira hoje, querendo colher o fruto amanhã. Há projetos que nós empreendemos, que eles só vão amadurecer e só darão frutos com o tempo. E a gente precisa entender isso, porque senão estaremos constantemente batendo a cabeça, murmurando e reclamando, como se a nossa vida não estivesse avançando. Então, meu querido, minha querida, você que está nos acompanhando, lembre-se disso. A alegria condicional só existirá quando a sua expectativa for respondida. A alegria frugal existirá quando a sua carne está sendo satisfeita com aquilo que o mundo lhe pode oferecer. Mas a alegria perene, ela só estará na sua vida quando você aprender a ter contentamento, maturidade e estar livre de tudo aquilo que te prende lá no passado. Você sabe por quê? Porque nós somos chamados para avançar. E o apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo de número 3, deixa bem claro isso. Nós avançamos, não em direção àquilo que é terreno, não em direção àquilo que é corruptível e se desfará, mas nós avançamos em direção ao prêmio da nossa eterna redenção. Porque a nossa alegria não se constitui em bens materiais, a nossa alegria não se constitui
na nossa conta bancária. A nossa alegria não se constitui na nossa aparência física, mas a nossa alegria repousa em Deus. E assim nós prosseguimos. Por isso, um chamado à felicidade, um chamado à alegria, hoje nos é estendido. E eu convido a cada um de vocês a esse momento, um momento de oração. Tudo que nós temos à nossa volta pode se desfazer, mas essa alegria que é perene tem que permanecer em você, tem que permanecer em mim. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça e receba essa palavra de oração. Senhor, em Tua presença nós estamos e diante de tudo que foi falado aqui, apesar das nossas situações que por vezes tentam nos impedir de caminhar, das frustrações, dos momentos em que o não bateu à nossa porta, dos momentos em que a perda chegou para nós, dos momentos em que nós sentimos que fomos injustiçados, dos momentos em que nós tivemos que batalhar, dos momentos em que fomos feridos. Ah, Deus, diante dessa palavra e dos exemplos que nós listamos aqui hoje, nós queremos pedir a Ti maturidade, queremos pedir a Ti contentamento e queremos também Te pedir, Senhor, livra-nos de todas as dores do passado, as cadeias que nos prendem e nos impedem de caminhar. Nós precisamos avançar, mas só conseguiremos avançar se tivermos essa perspectiva, a perspectiva de que tudo que está aqui é passageiro, mas o que o Senhor tem para nós é eterno. É uma alegria que o mundo não pode nos roubar, é uma alegria que o não pode nos roubar, é uma alegria que as decepções não podem nos roubar, é uma alegria, Senhor, que permanece porque é fundamentada em Ti. Então nos abençoe, Senhor, e nos conduza nessa caminhada. Nos abençoe com maturidade, nos abençoe, Senhor, com uma libertação que cure todas as feridas. Nos abençoe, Senhor, porque nós precisamos ter contentamento, nós precisamos ter equilíbrio em nossas vidas e precisamos confiar mais em Ti, aprender que o Senhor é aquele que alimenta as aves do céu e ao mesmo tempo veste os lírios do campo, e a Tua promessa para nós é a seguinte: não cuidarei eu também de vós? Senhor, que nós sintamos esse cuidado e estejamos abertos para este cuidado, que creiamos em Ti. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém.